Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E esse é o primeiro dia desse desafio de 28 dias costurando. A gente vai ficar esse mês de fevereiro, o mês inteiro costurando projetinhos. Vou trazer vários projetos aqui, vou dar várias dicas de modelagem, várias dicas de costura, tudo com o objetivo da gente trazer a prática. Então, quando você está começando algo novo, seja costura ou qualquer outra coisa que você queira aprender, é muito importante você ter constância, de você fazer todo dia, nem que seja um pouquinho. Então, o objetivo é trazer aqui uma possibilidade para você de projetinho para você fazer todos os dias de fevereiro. Então, nesse mês aqui, quero que você aproveite para fazer, seja para você aprender como montar algumas peças específicas, algumas diquinhas, outras dicas de modelagem, enfim. Se você quer aprender a costurar, você vai focar nesses projetinhos, porque a gente precisa, eu acredito muito nisso, que a gente precisa ir na prática, tá? A gente tem que ir sempre focado na prática. A gente vai levando a teoria, vai levando as técnicas junto com a prática para tornar a prática mais eficiente, tá? Mas não vamos focar só na teoria, é importante colocar a mão na massa, tá? Então, bora pra mão na massa ali, bora ver o que vai rolar. No dia de hoje a gente vai fazer uma blusa transpassada, que é aquela blusa que você passa uma em volta da outra, tá? Então você pode fazer vários tipos de amarração, enfim. Eu separei, dentro desse desafio, eu separei cada semana um nível de desafio diferente. Então, no mês a gente tem 4 semanas, a primeira semana a gente vai começar com as peças mais níveis fáceis, depois intermediário, depois mais difíceis e avançado, e tem uma parte lá, uma semana de bônus, tá? Então, espero que você se divirta muito, então vamos lá pegar o tecidinho, vou pegar o tecidinho aqui pra mostrar pra você que a gente vai, ó, olha que tecido lindo, tá? Então, lembrando que você precisa de tecido, e eu procurei trazer coisas simples aqui, tá? Então, vamos focar nas coisas mais simples. Às vezes você vai ter que comprar um elástico se você não tiver em casa, mas no geralzão é mais uma coisa daquilo que você tem em casa mesmo, tá bom? Então, bora lá! Bom, o foco desse desafio não é modelagem, tá? E sim costura. Então, eu vou te dar umas dicas para você fazer aí na sua casa com o que você tem mesmo de peça, tá? Eu não vou disponibilizar os moldes, mas eu vou te ensinar como você pode acompanhar o desafio, tá bom? Então, primeira coisa, pegue uma blusa no seu guarda-roupa que você goste, uma camisetinha normal. Ó, eu peguei uma aqui, bem simples, tá? Aí, o que você vai fazer? Ó, você vai unir as laterais assim, tá? A gente vai fazer o molde não aberto, tá? Ele fechado, pra ficar mais simples. Eu juntei 2 sulfites aqui. Então, eu vou unir ela aqui, ó, bem rente com a folha, pra gente usar essa linha como base. Bom, eu já passei o molde aqui, ó, tá? Já risquei o molde da peça. Agora, o que a gente vai fazer? Colocar a margem de costura, tá? Porque aqui não tá a margem de costura. Então, eu sugiro você colocar 1 centímetro, tá? Em volta, na lateral aqui. Colocar aqui na barra também. Na barra aqui embaixo é importante. Na parte do ombro. E aí, meio centímetro nesse contorno da gola. Nesse contorno da manga e da gola também, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente fez aqui as costas, tá? E o que vai acontecer com a frente? A frente, normalmente, ela é mais cavada. Ela é mais decotada, então você tem que ver
quanto que é essa diferença aqui, tá? Então, aí você vai ver essa diferença aqui. Ah, aqui parece que tem 5 centímetros, vamos supor. Então, eu venho e marco e desço 5 centímetros e faço a marcação normalmente. Ó, 5 centímetros. E agora o que eu tenho que fazer é um contorno livre aqui, tá? E aí, fica dessa forma, tá? As costas é essa parte e a frente é essa parte aqui mais cavadinha, tá? Aí eu sugiro você tirar um molde de dentro do outro, se você quiser. Ou se não, você corta aqui e faz só um encaixe para você poder usar esse mesmo molde como base, tá? Mas lembrando que esse não é o molde da peça que a gente vai usar hoje. Eu vou te mostrar como você faz a modificação no tecido direto, tá? Isso aqui vai ser o molde base para você fazer essa blusa, tá? E aí você tem que pegar algum modelo que fica bom em você em casa para fazer isso. Eu já coloquei a margem aqui, tá? Ó, você pode ver o contorno aqui. Ó, aqui também. E já coloquei a margem também no contorno da parte da frente, tá? E escrevi aqui as informações, tá? E lembrando que essa parte é a dobra do tecido, tá? É bom sempre você marcar as informações, porque hoje você sabe como funciona esse molde, mas pode ser que amanhã você não lembre como que é esse molde, então é importante você anotar, tá? Então agora eu vou cortar o molde, tá? E vou utilizar ele para cortar aqui no tecido, tá? Bom, eu já cortei o molde aqui, vamos marcar no tecido, tá? Eu tenho esse aqui de marcação, mas pode ser o que você tiver em casa, tá? Ó, lembrando que eu tô com meio centímetro de tecido aqui, pra mim é o suficiente, porque eu não gosto muito longa a camisetinha, a blusa, enfim. Mas fica ao seu critério, tá? Se você tá começando agora e quiser comprar 1 metro, pode comprar também, tá? Como eu tenho pouco tecido aqui, eu vou marcar primeiro aqui. Eu vou marcar a fita, né? A faixa que a gente vai precisar. No caso da faixa aqui, eu quero uma faixa de 3, que ela fique pronta de 3 centímetros. Então, para dar 3 centímetros, você vai ter que cortar o dobro, né? O dobro com uma margem. Então, eu vou cortar uma faixa aqui, ó, de 7 centímetros. E aí, agora, eu vou marcar. Primeiro, para as costas, eu vou dobrar ela assim. E vou marcar as costas aqui, ó, na dobra do tecido, tá? E aí, na frente, não pode ser assim, dessa forma, porque a gente vai fazer aberta. Então, vamos cortar primeiro as costas e essa faixa inteira, tá? Bom, eu fiz mais uma dobra de tecido, posicionei aqui para cortar os dois lados, tá? Então, os dois lados eu quero cortar já junto, então eu dobrei, lembrando que é sempre espelhado, tá bom? Então, eu peguei na marcação, na onde inicia o decote da frente, até aqui no canto, ó, na onde tem o tecido, na onde acaba o tecido. E aí, eu vou riscar essa linha aqui. Vou cortar normal aqui e vou fazer essa linha aqui. Porque eu fiz a medição e daqui, ó, no canto, eu quero 12 centímetros. Que sai pra fora, que é onde vai passar. O tecido vai passar um em cima do outro na hora que você amarrar. Então, agora eu vou cortar pra você ver. Pronto, eu cortei ambos assim. Agora eu vou abrir pra você ver. A manga, ela é uma parte mais complicada de colocar na costura. Então, para esse desafio, pelo menos para as primeiras peças, então a gente vai fazer a manga simples, tá? Vai colocar uma faixa, fazer um detalhinho legal, tá?
Então, o que você precisa fazer? Você não precisa ter um molde da manga agora, tá? Então, você vai pegar sua fita métrica em pezinha e vai vir medindo aqui, ó, pra gente saber quanto que você precisa. Tá? Aqui deu 22, você pega esse 22 e multiplica por 2, que então vai dar 44. Eu sugiro você pegar um pouquinho a mais, então eu vou cortar uma faixa de 45 centímetros, tá? Pra fazer esse contorno aqui e um detalhinho na hora de fazer, tá? E lembrando que você precisa fazer duplo pra ficar bonitinho, tá? Então, a gente vai fazer igual fez essa faixa aqui, tá? Tá vendo? Essa faixa, ela vai ficar assim, tá vendo? Porque ela tem que ficar dupla pra ficar bonito. Então, você vai fazer esse detalhinho na manguinha dela também. Então, vamos ver quanto de largura dá pra fazer. Normalmente, eu gosto de uma faixinha de 5 centímetros. Então, você teria que cortar 11 ou 12 mais ou menos pra dar essa margem aí, tá? Lembrando sempre de cortar a faixa igual a gente cortou a primeira faixa, tá? No comprimento, na largura do tecido, tá? Você pega a largura inteira. No caso aqui, como eu não tenho tecido, eu cortei assim, tá? No caso, você tem que respeitar também a estampa. No meu caso, como são desconectos, tem um lado pra cá, outro pra cá, então eu posso cortar dessa forma. Então, agora eu já tenho as duas, e aí ela vai ficar assim, ó. Bom, gente, primeiro passo é você já separar, né? Já deixar a sua máquina no jeito, tá? E antes da gente unir as partes, eu tenho que fazer o acabamento aqui, ó, no decote. Essa parte aqui é as costas, tá? Nesse decote aqui eu tenho que fazer um acabamento. Então, a minha dica é, pega um alfinete, tá? Ó, tô com o alfinete aqui. E aí, você vai simular a costura, porque você vai ter que dobrar uma volta e mais uma para fazer um contorninho bem bonito. Lembrando que você pode colocar também gola e tal, mas eu acho que nesse primeiro momento fazer esse contorno é bem interessante, tá? Então, eu vou pegar aqui, e aí como se você estiver começando na costura, o ideal é você ir fazendo todo o contorno com alfinetes, e aí, quando você for costurar, você vai tirando os alfinetes, que ele vai te dando esse suporte nesse início aí, tá? Então, tô arrumando aqui pra mostrar pra vocês. Por mais um alfinete. Aqui. Ó. Você vai fazendo esse acabamentinho aqui, ó, em volta, tá? E agora é só você costurar. E aí, você vai fazer isso na parte das costas, no decote, e na parte da frente, que tem essa parte aqui, ó, esse bico, você também vai fazer isso. Vai fazer isso, dá uma dobra, mais uma dobra, e você vai passar a costura, tá? Porque depois a gente vai unir uma parte com a outra e vai ficar bem legal, tá? Bom, eu terminei, ó. E fiz também aqui, ó. Vendo? Agora, o que que a gente vai fazer? Agora, a gente vai colocar direito com direito, tá? Então, direito é a estampa, nesse caso aqui,
Então, estampa com estampa, tá? Encaixando certinho aqui, ó. Aí, você pode colocar o alfinete também. Vou simular aqui pra você ver. Lembrando que eu tô na máquina doméstica. Se você também tem máquina doméstica aí na sua casa, tem que pensar no acabamento. Você pode fazer tanto num pontinho zigue-zague. Se você tem um pontinho que lembra overlock, faz esse também. Se você tem overlock, faz na overlock. Então, fica ao seu critério. Pode usar viés, o que for interessante. Nesse primeiro momento, fazer um zigue-zague já ajudaria você, se você tá iniciando agora, tá? Porque aí é um ponto que já a sua máquina já tem, então. Aí, ó, ele vai ficar assim, ó, tá? Agora que eu fiz a união aqui, ó, tá? Então, ficou assim. Eu vou colocar a tirinha aqui, que vai ser a nossa manguinha, tá? Então, ela tá aqui, vou colocar dos dois lados. E antes de fazer, você já sabe que o meio da sua manga é na costura que você uniu agora, que é a de ombro. E agora, você vai pegar a sua faixinha e vai dividir ela no meio, tá? E vai fazer um piquezinho assim, pra você saber qual é o meio, pra você encaixar nessa costura do ombro aqui, o meio, tá? E aí, você vai costurando, fazendo todo esse contorno aqui da cava, tá? Bom, então, eu vou colocar aqui a marcação que eu fiz na faixa aqui no meio, tá? Então, fica assim. Vou pegar o alfinete, eu vou dobrar ela assim, tá, gente, ó, assim. Já vamos costurar. Vai costurar. Você vai ajustando pra ir encaixando a faixa na cava, tá? Como é uma curva, você tem que ir costurando devagarzinho e ajustando o tecido nessa volta, né? Porque no caso eu tô usando aqui o tricoline, e o tricoline, ele é um tecido plano, ele não é uma malha. Então, você vai encaixando pra ficar bem legal. Depois que você colocou a faixa, você vai ter que fazer a mesma coisa de direito com direito, ó. Então, você vai encaixar essa faixa aqui. Só que o que acontece, ó? A gente vai fazer um corte aqui, ó, pra ela não ficar tão larga. Então, a gente vai pegar, ó, e cortar assim, ó, mais ou menos, ó. Pra imitar a manga, tá? E aí, agora você vai fazer o alfinete, ó. E vai fazer costura com costura, encaixar bonitinho e fechar a lateral da blusa, tá? Bom, agora para colocar a faixa de baixo, você pega as costas e divide no meio,
faz um piquezinho, uma marcação, e a faixa também você divide no meio, tá? Eu tive que acrescentar mais um pedacinho aqui, ó. Vou acrescentar mais esse pedacinho de tecido, por conta que a faixa ficou curta. Como eu tinha comentado, a largura do meu tecido é muito pequena, então não deu pra usar a faixa inteira. Aí, então, se você tem tecido a mais, se a sua largura é maior, então você vai vendo o quanto de faixa você quer, tá? O ideal é deixar uma faixa grande pra você ter várias possibilidades de amarrar a blusa, tá? Então, eu vou emendar mais um pedacinho aqui, e aí eu vou colocar a faixa, tá? Ó, pra fazer essa faixa aqui, o ideal é ela ficar embutida. Então, o que você vai fazer? Assim, ó. Tá? Fazer dessa forma. Pegar um alfinete aqui, ó. Você tem que fazer dessa forma, costurar dessa forma. Agora, na onde você tem que juntar com a blusa, o que você vai fazer? Então, eu tô aqui. Essa parte é a blusa, ó. E eu vou juntar com essa faixa aqui. Então, primeiro de tudo, eu coloco um alfinete aqui, ó. Beleza? Ficou assim. Agora, como eu vou vir embutindo a faixa, ó, eu sigo esse ritmo aqui, ó. Esse movimento. Colocando um alfinete e vou fazendo isso, ó. E aí, quando chegar aqui, ó, primeiro você uniu a parte da blusa com a faixa. Agora, conforme você tá vindo da ponta embutido, o que você... Ó o movimento que ele tá fazendo. Então, você vai colocar essa parte aqui da blusa pra dentro, ao ponto que você não vai costurar ela junto, tá? Você vai conseguir encaixar com a outra, ó, essa outra parte aqui, que é da faixa. Então, vou colocar um alfinete aqui pra você ver. E aí, quando você desvirar, ela vai estar toda embutida. Ó, essa parte aqui, ó, eu vim embutindo daqui. E aí, eu venho juntando, ó, de um jeito que eu coloco a blusa dentro desse pacotinho, entendeu? Conforme você vem trazendo daqui, é natural que ele faça isso. E aí, você vai embutir. Não dá pra embutir tudo. O que deu, eu já embuti. Agora, eu vou desvirar pra ver como ficou. Bom, eu desvirei a faixa, ó. Ele fica rebatido assim. E aí, na parte onde não consegue rebater o suficiente, ó. Aí, eu dobrei. Eu passei uma costura prendendo só um lado. E depois, eu vou passar essa costurinha aqui fechando, tá? Então, agora, passar um contorno aqui em volta da faixa inteira, né? Vou passar um ferro também pra marcar as costuras e facilitar na hora de costurar.